Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre transformações, porque nas próximas aulas a gente precisa dessa noção, porque a gente vai falar de mudança variável, de variável depois. Então, antes a gente precisa dessa informação para a gente. Então, vamos aqui dar uma pincelada em transformações. Definimos então uma transformação como sendo uma função T que vai de um subconjunto A do Rn a valores no Rn e escrevemos dessa forma, a notação que a gente usa. Ou, abreviadamente, também para um P que está no domínio A, que está no Rn, o T de P é escrito como T1 de P, Tm de P. Reparem, então, que na saída, o P é uma N-upla. E na chegada, nós temos uma M-upla, ou seja, M coordenadas. Então, N coordenadas na saída e M coordenadas na chegada. O M e o N não precisam ser iguais. Para cada uma dessas funções aqui, T1 de P, T2 de P até Tm de P, vocês podem notar que cada uma delas chega no R, a gente chama de funções coordenadas da nossa transformação T. Para esse conjunto de transformações, a gente vai poder definir duas operações. Uma que é a soma entre transformações e a multiplicação de uma transformação por um escalar. Da seguinte forma: a soma de transformações vai ser definida ponto a ponto, analogamente a multiplicação por escalar, por cada ponto do domínio. Então, a soma de duas transformações, T e S, é T de P mais S de P. E, analogamente aqui, a multiplicação por escalar. A gente também pode definir composta de duas transformações, contanto que a gente tenha o seguinte: vamos considerar T uma transformação de A do Rn em Rm, e o S vai do Rm até o Rp, onde N, M e P não precisam ser iguais. Mas, para existir a composição, a gente precisa dessa parte vermelhinha aqui, que é a imagem do T pela A tem que estar contida no B. Caso contrário, a gente não consegue definir a composição. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o A sendo levado pela T no T de A, e aqui o T de A sendo levado pela S no RP. Só que, então, esse A tem que estar todo contido no domínio da S, que é o B. Então, por exemplo, o B aqui e aqui o T de A. Senão, a gente não consegue fazer a composição, né? Senão, o S não consegue levar os caras que chegaram pela T do A. Beleza. E aí a gente define como vocês conheciam composição de função do ensino médio. Tá bom. A gente vai agora considerar uma transformação e dizer que ela é invertível. Se a gente conseguir uma transformação que vem do B para o A, então o T vai do A para o B, o S volta. De forma que a composição S bola T e T bola S, elas tenham sentido e deem a identidade. Onde aqui eu tenho identidade na saída do T e aqui eu tenho identidade na saída do S,
que é o B. Então, isso aqui tem que valer para todo ponto, ou seja, quando você aplica T bola S num P, tem que dar o próprio P. Quando você aplica T bola S bola T num P, tem que dar o próprio T. E T bola S num Q, tem que dar o próprio Q. Falei trocado. Um resultado sobre transformações invertíveis é que uma transformação invertível, sei somente se ela é bijetura. Então, isso caracteriza transformações invertíveis. E lembrando que uma bijeção é uma injeção mais sobrejeção, né? A notação que a gente vai usar para a inversa de uma transformação é T menos 1. Se a gente tiver uma transformação T que é invertível, a inversa vai ser denotada por T menos 1. Então, por exemplo, se a gente voltar lá na nossa definição aqui de transformação invertível, essa nossa S aqui, ela está fazendo o papel da T menos 1, né? É a T menos 1. É a inversa. Ok. Agora vamos falar então de continuidade para transformações. A gente tem o conceito também de continuidade. Então, eu vou dizer que uma transformação contínua num ponto do domínio, se dado um epsilon positivo, eu consigo achar um delta também positivo, de forma que, para todo P que tiver no domínio e que se aproximar do P0, uma distância menor que delta, então na imagem, quando esses caras são levados pela T, o T de P e o T de P0 se aproximam a menos de epsilon. Então, eles se mantêm próximos se esses dois estão próximos, o que dá a noção de continuidade para a gente. E a gente vai dizer que T é contínua em todos os pontos de A, se ela for contínua em todos os pontos de A, então a gente vai dizer que T continua no A todo, tá? Beleza. Nessa definição, a gente pode observar que a gente usou a mesma notação desses dois pauzinhos aqui para norma em Rn e em Rm, tá? Mas não há para vocês motivo de confusão, porque sempre vai estar definido qual é o espaço de saída e qual o espaço de chegada, ok? Uma transformação que vai do Rn até o Rm, ela vai ser contínua num ponto do domínio, se e somente se cada função coordenada for contínua nesse ponto, tá? E então isso também é uma proposição que dá uma caracterização de continuidade de transformação. Outra proposição que a gente tem é que se eu tenho duas transformações saindo do mesmo domínio, chegando no mesmo contradomínio, contínuas no mesmo ponto, P0, então a soma delas vai ser contínua nesse mesmo ponto e a multiplicação por escalar também vai ser contínua nesse mesmo ponto. Ok, as demonstrações dessas proposições vocês podem encontrar na apostila. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, tá? Agora vamos falar de uma proposição que tem a ver com a composição de contínuas, e a gente vai colocar aqui a demonstração, porque é uma demonstração bem curtinha, bem fácil. Então, a gente vai considerar T e S transformações, onde eu vou poder considerar a composição, porque eu estou assumindo que o T de A está contido no B. Então, se o T for contínua no P0 e o S for contínua no T de P0, então o que a gente tem? A gente tem o P0 aqui sendo levado pela T no T de P0. T de P0.
E a S pega esse T de P0, essa S aqui, e leva no S de T de P0. De T de P0. Porque a partir desse vermelhinho aqui eu consigo definir essa composição, né. Então, a transformação que leva o P0 no S de T de P0, daqui até aqui, é a transformação S bola T. O que essa proposição está falando é que se essa T for contínua e essa S for contínua, essa composição S bola T vai ser contínua, tá? Então, vamos demonstrar isso. Se o S for contínuo, então, por definição de continuidade de transformação, dado um epsilon, eu consigo encontrar um delta1, também positivo, assim como um epsilon, de forma que toda vez que eu tiver um Q nesse B, que é o domínio dessa S, perto desse ponto onde a S é contínua, a menos de delta1, esse delta1 aqui, então, quando o S leva esses dois caras, tanto o Q quanto o T de P0, para a imagem do S lá para o contradomínio, a imagem está no contradomínio, essa distância entre esses dois caras vai ser menor do que epsilon. Beleza. Só que a gente também tem por hipótese que a T é contínua em P0. Então, se a T é contínua em P0, em particular, se eu pegar esse delta1 aqui maior que zero, eu consigo encontrar um delta maior que zero, de forma que toda vez que o P estiver no domínio da T e ele distar do P0 menos que delta, então, na imagem da T, o T de P dista do T de P0 menos que delta1. E aí a gente quer juntar essas duas coisas aqui. Combinando essas igualdades, a gente vai ter aqui na saída, eu saio do A, e isso aqui, se eu tiver isso aqui, isso implica isso aqui. E essa situação aqui é um caso particular disso aqui, ó, porque se eu tomar o Q como sendo T de P, aqui, ó, o Q, então eu estou nessa situação, então eu venho para cá, ó. E aí, essa flechinha diz que eu posso vir daqui para cá. Então, eu vou daqui para cá, até aqui, depois até aqui. Que, na verdade, então é isso que eu tenho. Essa desigualdade aqui vai implicar essa desigualdade aqui, ó, onde aqui, no lugar do Q, nós estamos colocando o T de P. Então, eu vou ter T de P aqui, T de P aqui. E aqui no lugar desse Q eu também tenho T de P. Portanto, eu tenho isso aqui, ó. Ok? Beleza. A gente sabe que, no caso da gente ter uma função a várias variáveis que chega em R, em R dimensão 1, então a noção de diferenciabilidade é o seguinte: a gente precisa que existam as derivadas parciais dessa f e a gente precisa que esse limite vá para zero, onde aqui eu tenho o gradiente da f no ponto P0. E essa noção vai se estender facilmente para transformações, onde agora o contradomínio é o Rm. Então, diremos que
uma transformação de Rn em Rm é diferenciável num ponto do domínio se existirem todas as derivadas parciais das funções coordenadas de cada TJ, T1, T2, T3 até Tm, e esse limite for para zero da T. E a gente vai ter o seguinte, esse cara daqui agora, ele vai ser a nossa matriz jacobiana, que é dada dessa forma, onde eu vou ter todas as derivadas parciais descritas na matriz jacobiana. E essa conta que a gente faz aqui é a matriz jacobiana pelo vetor H1, Hm, onde H pode ser essa N-upla que eu posso escrever aqui como matriz coluna. Beleza, nós vamos já ver um exemplo disso. Como que a gente pode mexer com essas matrizes jacobianas. Se eu tiver, então, uma transformação T e uma transformação S, e aqui eu vou pensar de novo na composição delas. Para pensar na composição delas, eu preciso que o T de A esteja contido no B, ou seja, a imagem do A pela T está contido no domínio da S, que é o B. Então, se T for diferenciável em P0 e S for diferenciável em T de P0, então a composta será diferenciável em P0. De novo, a gente tem a T, certo? Que vai, por exemplo, levar o P0 no T de P0. E depois a gente tem a S, que aqui a gente consegue fazer a composição por causa da nossa hipótese vermelha. O S leva o T de P0 em S de T de P0. E a composição, que é S bola T, ela vai ser diferenciável, que leva o P ao S de T de P0. Então, esse aqui é S bola T. Não só isso, então, mas essa proposição está falando que vale o análogo da regra da cadeia que a gente conhece, que é o seguinte, o jacobiano, aqui a matriz jacobiana da composição é igual à matriz jacobiana do S, calculada no T de P, vezes a matriz jacobiana do T, calculada no P0. Vamos fazer um exemplo disso para a gente enxergar isso certinho. Então, a gente considera uma T que vai do R2 no R e uma S que vai do R no R3. Que composição que a gente... Primeiro vamos observar isso. Que composição que a gente pode fazer? A gente pode fazer S bola T e a gente pode fazer T bola S? As duas? Olha, a gente nota que o S vai do R no R3 e o T vai do R2 no R. Então, essa composição a gente não pode fazer. Mas a outra composição, primeiro pela T, que vai do R2 no R, aí o T de R2, que chega no R, está contido no domínio da S, então essa composição está ok. Essa composição aqui está ok. Então, a nossa T leva um parzinho nesse número real e a nossa S leva esse número real nessa tripla do R3. Beleza. O exercício vai pedir para a gente encontrar as matrizes de T, as jacobianas de T e de S, e a gente encontrar a matriz jacobiana dessa composição que é possível ser feita, tanto diretamente quanto pela regra da cadeia. Então, vamos lá.
A T e a S, repetindo, elas são dadas dessa forma, e a gente consegue observar que a jacobiana da T, então, vai ser derivada da T em relação a x, aqui, ó, derivada da T em relação a y, aqui. E aqui, a jacobiana da S vai ser derivada da T em relação aqui à primeira coordenada, que é 1, depois em relação à segunda coordenada, que é 1, e em relação aqui à terceira função coordenada, que é a derivada de e elevado a t em relação a t é e elevado a t. Então, a gente tem os dois jacobianos. Duas matrizes jacobianas. E aí, a gente observa também que a composição do S bola T vai ser S calculada no T de XY. E qual que é o T de XY? É, por definição, x2 mais y2, que a gente coloca aqui. E aí, quanto que dá S de um número aqui? A gente está vendo, ó, S de um valor T é ele mesmo na primeira coordenada, ele mesmo na segunda coordenada e elevado a ele na terceira. Então, vai ser isso que estava aqui na primeira, repetido na primeira coordenada, repetido na segunda coordenada e elevado a essa coisa. Beleza. Então, S bola T está dada dessa forma. Repetimos isso aqui para a gente enxergar. Fazendo diretamente, como é que a gente vai ser a matriz jacobiana dessa composição. Então, a gente faz pedacinho por pedacinho. Então, vamos fazer a derivada da primeira função coordenada em relação a x e depois em relação a y. A derivada da segunda função coordenada em relação a x, depois em relação a y. Depois, a derivada da terceira coordenada, função coordenada, em relação a x, e quando você deriva e elevado a uma coisa, dá e elevado a coisa derivada da coisa, com regra da cadeia aqui, ó. Por isso que aparece esse 2x, analogamente aqui. Então, aqui a gente calculou na unha essa matriz jacobiana. Só que a gente poderia ter feito, então, pela fórmula da regra da cadeia. Então, vamos fazer. Pela fórmula da regra da cadeia, a gente sabe que a matriz jacobiana da composta é a multiplicação da matriz jacobiana da S calculada no T, de XY, vezes a matriz jacobiana da T calculada no XY. Que conforme a gente tinha calculado aqui no começo, ó, são esses caras aqui, ó. Só que agora, quando eu calcular a matriz jacobiana da S, eu vou calcular no T de XY, tá? Então, por isso que vai ficar esse aqui por esse aqui. Que, quando a gente fizer essa conta, né, aqui, olha, aqui a gente tem uma matriz que é 3 por 1, e aqui a gente tem uma matriz que é 1 por 2, né? Por 2. Então, essa multiplicação pode ser feita, né, esse 1 igual a esse 1, e a matriz resultante é uma matriz 3 por 2, conforme a gente vê aqui. Então, coincide com a matriz que a gente tinha chegado aqui, olha. Tanto faz a gente fazer na unha mesmo, quanto usar a regra da cadeia, tem que dar o mesmo resultado. A regra da cadeia vai nos facilitar, obviamente. Agora, então, vamos considerar outro exemplo, que é de coordenadas polares. A gente vai considerar aqui um A, que é um intervalo ilimitado, 0 até infinito, fechado no zero, pelo intervalo 0, 2π, que é um intervalo limitado. E uma transformação que vai do A, que está contido na R2, a valores em R2, e ela é dada dessa forma. Ela leva um par Rθ num XY, onde o x é R cosseno de θ e o y é R seno de θ. Então, o que a gente tem? Por exemplo, vamos ver aqui. Vou desenhar um
R aqui e um θ aqui, um eixo θ. O meu R vai de 0 a infinito, de 0 aqui para frente, e o meu θ vai de 0 a 2π. Vamos supor que o 2π seja aqui, ó, 2π. Eu vou tracejar isso aqui, tá? Por causa de ser aberto no 2π. Então, esse A aqui é essa parte rachurada aqui, que seria essa faixa infinita aqui, tá? Isso aqui é levado pela T num outro sistema de coordenada que é XY. X e Y. Bom, como é que vai ser levado aqui? A gente vai observar que, por exemplo, se a gente tiver um R0 aqui, parado, só variando no θ aqui, então esse pedacinho vai ser levado numa circunferência de raio R0. Supondo que eu fiz uma circunferência super linda. Conforme eu pego outro R aqui, maior, por exemplo, R1, aqui, e o θ varia de 0 a 2π, eu vou pegar um R1 maior aqui, digamos aqui. Aqui R1. E esse pedacinho aqui, aqui vai ser R1 também. Então, vou levar esse pedacinho aqui nessa circunferência de raio R1. Como é que a gente vê isso? Então, aqui, o segmento R0 por 0π, que é aquilo que eu desenhei, é o círculo centrado na origem e raio R0. Então, se eu tomar um X dessa forma aqui, por um R particular, que é o R0, e um Y dessa forma, ele vai dar essa circunferência. Tá? Então, a circunferência é de raio R0. Se eu tomar um R1, vai dar uma circunferência de raio R1. E assim por diante. Então, eu variando o R, eu vou preenchendo aqui, variando o R aqui, eu vou preenchendo com um monte de circunferências, tá? Beleza. Aí, eu considero também a seguinte situação. Eu tenho aqui o T, que foi definido dessa forma, que a gente está chamando de coordenadas polares. Ele vai levar essa semirreta aqui numa semirreta com origem 0, 0 e direção cosseno seno. Vamos ver como é que vai ficar isso. Eu vou fazer aqui o eixo R e o eixo θ. E ele estava até aqui 2π, né? E aqui a gente fez pontilhado. Essa parte rachurada é o nosso conjunto A. Só que agora, olha, nós pegamos um θ0 fixo, por exemplo, um θ0 aqui. θ0. E variamos o R. Então, se a gente varia o R, a gente tem essa semirreta aqui, que é o que ele está falando aqui. Onde é que essa semirreta é levada pela transformação T? Ela é levada... Olha, aqui a gente pega o eixo X e o eixo Y. Para cada θ0 parado, digamos um θ0
que é esse ângulo aqui, ó. Essa semirreta aqui vai ser levada nessa semirreta aqui. E aí a gente vai poder observar também que a t é diferenciável, essa coordenada aqui é diferenciável e essa função coordenada aqui também é diferenciável. E a matriz jacobiana é, bom, eu vou derivar isso aqui em relação ao r, vai dar o cosseno. Depois, isso aqui em relação ao θ, vai dar menos r seno. Depois, eu derivo esse aqui em relação ao r e dá só o seno. Depois, derivo a segunda função coordenada em relação ao θ e vai dar isso aqui. A gente observa que o determinante dessa matriz jacobiana é R, tá? E a gente vai chamar o determinante de jacobiano. Agora a gente vai considerar coordenadas cilíndricas. A gente vai sair de um A que agora está no R3, então ele tem coordenada R que vai do 0 até infinito, coordenada θ que vai de 0 a 2π, e coordenada z que varia nos reais. E uma transformação que vai desse A, que está no R3 até R3, que é dada dessa forma aqui. Eu vou chamar esse pedacinho aqui também de x, e esse pedacinho aqui de y, e esse pedacinho eu continuo chamando de z. Então, eu posso falar que essa T também associa a cada triplinha R, θ, z, uma triplinha x, y, z. Beleza. Aí, o que a gente pode observar? Por exemplo, essa T transforma a faixa, vamos ver aqui, essa faixa aqui, ó, sempre é R0 fixo. O θ varia de 0 a 2π e o z varia no R todo, nesse cilindro aqui. Como é que eu observo isso? Eu observo isso porque se eu tomar o x como sendo um R0 cosseno, lembra o x aqui, mas vou tomar para um R0 parado. O y como sendo um R0 seno, lembra o y é aqui, eu vou tomar para um R0 parado, esse R0 está parado aqui. Então, eu observo que x² mais y² dá R0², está levando, então, numa circunferência, só que o z, ele fica variando no R. Então, essa circunferência aqui, quando o z é 0, ela está no plano XY e ela tem raio R0. Mas com o z variando, essa circunferência fica variando aqui da altura no z. Então, quando z é igual a 1, essa circunferência está no z igual a 1. Quando z é igual a 2, no z igual a 2, e assim por diante. Portanto, a gente obtém um cilindro. Por isso, o nome de coordenadas cilíndricas. A gente pode observar também que a transformação tem matriz jacobiana dessa forma. Eu vou, então, primeiro, derivo em R, que é isso aqui, derivo em θ, que é isso aqui, e derivo em z. Não tem z aqui, então é 0, certo? Depois, aí eu derivo essa daqui em R, dá seno, derivo em θ, dá R cosseno, e derivo em z, que dá 0 também, porque não tem z na segunda função coordenada. E esta daqui, quando eu derivo em R, dá 0, quando eu derivo em θ, dá 0, quando eu derivo em z, dá 1. E aí, o determinante dessa matriz, vocês podem observar que também é verdade que é o determinante dessa matriz, que é R², que é R, vezes o determinante dessa outra matriz 1 por 1, né?
Isso. Beleza. Agora, coordenadas esféricas. Nós vamos considerar aqui uma tripla do R3. E a primeira coordenada, ela é maior ou igual a 0. A segunda coordenada, que é o θ, está variando de 0 a 2π. E a terceira, que é o φ, está variando só de 0 a π. A gente define uma transformação de A, que está no R3, no R3, e que leva essa tripla nessa tripla daqui. Bom, a gente calcula a matriz jacobiana e ela é horrível, e o determinante, vocês podem verificar que dá ρ² seno de φ. É bom decorar esse azulzinho aqui para não ter que ficar calculando esse determinante toda vez, porque daí tem que juntar coisas, colocar em evidência e cortar, e etc. E dá um trabalho razoável. Então é melhor decorar que esse determinante dá ρ² seno de φ. Se a gente considera, então, cada uma dessas coordenadas, olha aqui, considera esse aqui como sendo o x, que é uma função x de ρθφ. Esse aqui é um y, o y é função de ρθφ. E aqui um z, que também é ρθφ, né? Só que o θ não aparece aqui. Então, aqui, ó, escrevendo assim, vocês podem observar que se vocês fizerem x² mais y², eu tenho isso aqui, ó. E aí, x² mais y², eu coloco aqui, com z², eu observo que dá ρ². E isso aqui, ó, vai me dar equação de uma esfera com raio ρ. Ser contado a partir do z nessa direção e o θ a partir do x nessa direção aqui, para a gente calcular as coordenadas esféricas. Depois a gente vai fazer exercício, vários exercícios sobre isso, e vai ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo. Então, como referência sempre, nossa apostila dos professores aqui, eu vou deixar então descrito para vocês.